E aí, pessoal de casa, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Pedro Rodrigues e nós estamos começando aqui na TV Rio Preto e também pelos nossos canais na internet, mais um Rodeio na TV. E hoje nós temos ninguém mais, ninguém menos do que um dos maiores nomes do rodeio nacional, Tião Procópio. E aí, Tião? Ô, Pedrão. Bom demais, graças a Deus, uma satisfação demais estar recebendo você aqui. Satisfação é minha, é um prazer muito grande estar aqui com você. Rapaz, eu tava aqui, se eu fechasse, eu falei, se eu fechar o olho aqui, a hora que você começou a falar, eu falei, puto, o Gleides Rodrigues tá falando. o Pira, o tio Pira, voz é igual esses tempos atrás a gente estava no rodeio, ele falou a mesma coisa, falou assim, Pedro, sua voz lembra demais a do seu pai em 98, quando ele chegou aqui na região. Demais, verdade. O Tiãozinho hoje está aqui para a gente bater um papo sobre a história dele no rodeio, muita coisa bacana, o homem que trouxe rodeio em touros para o nosso Brasil. Tião Procópio, vamos começar logo já com essa questão. Como é que foi essa história do rodeio em touros, de você trazer o rodeio em touros? Não existia montaria em touro nenhum, ninguém fazia montarias em touros, e você trouxe isso pra gente aqui. Como é que é essa situação assim de o Tião Procópio trouxe rodeio em touros pro Brasil? Não, Pedro, foi uma coisa assim, que eu sempre fui, sabe, de morar em fazenda, a gente, sabe, a raiz mesmo, entendeu? Então, sempre vivenciando essa coisa. Antigamente, antes dos rodeios, tinha junto aí, né, tinha os circos, né, de tourada. Os circos de tourada. Onde aparecia, entendeu? Às vezes os caras pegavam os donos de circo, levavam as vacas, tá, do gado para tourada nas fazendas, mas eles sempre levavam um touro ou dois bois, né, que eles tinham, para desafiar o pessoal da cidade. Entendeu? Para montar. Só para o pessoal de casa entender ali, não é igual aquela tourada que vocês conhecem, não. Da Espanha lá, era só desviar mesmo. Não, era só um trabalho com o animal ali de sair dele, de entendeu? Sair dele, né? Mas não igual a gente da usa Espanha, essa lá palavra, a gente entende, né? Mas às vezes o pessoal de casa às vezes fica pensando que no Brasil chegou até aquela tourada da Espanha. Nada a ver com a da Espanha, é totalmente diferente. Era mais uma coisa tipo show, né? Uma brincadeira, uma brincadeira com o boi ali. Igual dos irmãos Power até saltar, hoje, né? De saltar, pegar, entendeu? Uma vaca, um boi bravo, entendeu? E eles sempre, era deles mesmo, do circo, eles levavam um boi, dois, às vezes touro, né? E para desafiar, criar aquele clima, né? Para desafiar os peões da cidade, entendeu? E se montava com sorfete, era diferente, não era essa corda americana. O que é o sorfete? O sorfete era uma armação de ferro que eles faziam assim e colocava duas alças. Duas alças, tipo assim, fixa, né? Pra você pegar assim e segurar com as duas mãos. Como se fosse uma sela para as mãos, né? Era feito de ferro assim e era encapada com couro, eles encapavam. E era duas alças aqui que você segurava, onde você segurava, amarrava era fixa, amarrava no boi, e você sentava em cima e segurava naquelas duas alças ali, entendeu? Tipo assim, ó, segurando. E entendeu? Aí soltava, é diferente, né? E era uma coisa assim, era encapada com couro, e o boi saía amarrado, ele amarrava, era um boi assim, tipo meio domesticado, mas ele pulava, entendeu? Amarrava no palanque da cerca, da areninha era tudo pequenininha. Pra ele não poder sair amarrava também, né? ele, aí o cara montar, ele era amarrado. Aí depois ficava solto, aí soltava ele lá, da corda lá, e ele saía pulando, né? E existia uma coisa também, até nessa época, existia um sorfete negativo e um positivo. Negativo era tipo assim, que às vezes o dono de circo levava, né? Tipo, ficava mais difícil a montaria pro peão. Porque ele ficava mais baixa. Era duas alças mais baixas, você ficava mais assim, entendeu? E o positivo, às vezes tinha um cara que levava, né? Olhava mais, você ficava mais rente, mais alto, né? que você controlava mais os pulos, né? E a diferença do sorfete, né, para a corda americana hoje é muito grande, entendeu? Tipo, no sorfete você disputava mais força com o animal, então você não estava mais agarrado, mais na força, usando mais força. E na corda, tipo, na corda americana você usa mais, tipo, você monta mais solto, é mais equilíbrio, entendeu? Você acompanhar o animal,
se torna muito mais fácil a montaria. Hoje você querer medir força é fora da realidade. Tá louco, até porque também... às vezes, o que acontecia? Às vezes você disputando força, às vezes o animal, quando ele sobe muito, ele pula com a frente muito alta e joga a anca, a bunda, entendeu? E às vezes ele é onde puxa, entendeu? Às vezes acontece muito de puxar o cara e levar a cabeçada, né? E nessa corda você já monta mais aliviado, entendeu? Disputando, é mais equilíbrio. Você acompanhar, entendeu? O touro. E a gente sabe hoje que se você querer medir força com um animal de 1 tonelada, não tem condição. Não. Hoje acabou esse negócio de querer medir força com touro. Não tem condição de um cara... Antigamente, vamos falar assim, antigamente quantos quilos tinha um boizinho que tava lá no circo, daquela forma lá, uns 300? Não. Tinha touro grande. Tinha touro grande, naquela época, grande mesmo? Tipo, nos últimos circos que eu fui, entendeu? Que eu até ia montar, eu era menor, tinha uns 15 anos, o tio eu não deixou Isso mais ou menos em 2010, né? Assim, que você era novinho. Não tinha luva, não tinha nada. Não tinha luva, não tinha nada, não existia essas coisas. E não existia. Hoje a tecnologia, tipo, o americano, ele estuda muito, entendeu? Os caras que vão fazer uma coisa, ele estuda aquilo antes de fazer, né? Então, tipo assim, existe a espora certa para você montar no touro, né? Existe a espora certa para você montar no cavalo, entendeu? Então, naquela época, a gente montava, usava uma espora de cavalo, é o que tinha, entendeu? A gente, às vezes, que a espora hoje ela é travada, ela até nisso, entendeu? Tipo, os protetores de animais, entendeu? Que fica preocupado. Até nisso, hoje, a preocupação é muito grande. Porque antes, né, quando se montava lá atrás, no circo, há 40 anos atrás e mais, as esporas eram esporas de montar em cavalo, ela era fina, tinha ponta. Era pontuda, e o cara ainda para montar no boi, eu cheguei a fazer isso, amarrava ela com arame para ela ficar travada, para ela não girar, para você ter mais garra. Então o que acontece hoje? Hoje a espora, ela já é própria para você montar no touro. Ela é meio virada assim um pouco, entendeu? A outra não, tipo assim, as esporas são retas, né? Mas ela já é meio torcida, meio virada assim, para você, se tiver com o pé meio reto, usando o joelho, que você usa joelho também, ela tá pegando. Então você pega joelho e pega a espora no boi ali, entendeu? Para ajudar a segurar. E a trava, hoje, ela é lisa, entendeu? Não tem ponta e tipo assim, ela tem um joguinho, entendeu? Ela não é bem fixa, ela tem um jogo assim, mas muito pequeno, entendeu? Para você não ficar muito agarrado, entendeu? Para você ajuda aquilo ali também, é você a segurar. Há muito tempo atrás, eu lembro que o Cacá de Barreto estava num programa, não lembro se era do Ratinho, de quem que era o programa que o Cacá estava, e ele colocou um monte de esporas em cima da mesa, era uma discussão com os protetores dos animais. E aí o pessoal foi e pegou exatamente essa de cavalo, que é utilizado na roça, o cavalo da fazenda e tudo mais. Ele falou, olha isso aqui é um absurdo e tudo mais. Aí o Cacá fala assim, ó, tá vendo como é ignorância? Não é essa que se usa, você tá pegando errado, é essa aqui. Aí ele passou no rosto ainda, para mostrar que não tinha ponta nem nada. Mas hoje, tipo assim, a preocupação é muito grande, entendeu? Em proteção aos animais, porque eu já tive touro de rodeio, entendeu? Então, tipo macaco. Então você tipo assim, você tem um animal ali que você preserva e você gosta dele pra caramba, entendeu? É como você ter um cachorro em casa, um gato, uma coisa de estimação, entendeu? Então a gente pega amor naquele animal, pega amor no touro, pega amor no cavalo, entendeu? É um animal que você convive com ele direto, entendeu? Às vezes tem animal que fica com você 4 anos, 5 anos, 10 anos ali, entendeu? Você aprende a gostar daquele animal. Então você jamais ia querer que alguém machucasse aquele animal. Imagina, que é isso, dá briga. Já teve rodeio quando eu tinha touro de chegar a discutir com ele, querer brigar, sabe? Às vezes você vê se o cara tá querendo fazer alguma coisa. Uma intenção para cima do animal. Então a maior preocupação é essa aí de todo mundo, entendeu? Hoje os peões já se conscientizaram, entendeu? Então, tipo, a preocupação deles é grande também em não machucar o animal, entendeu? Então, sabe, hoje
não tem os protetores de animais, eles, sabe, quem às vezes pensa, entendeu? Porque tem muita gente leiga que não conhece, não sabe o nosso trabalho, como é que a gente trabalha ali. Pode ficar tranquilo que ninguém ali tá para machucar o touro ou o cavalo ali, pelo contrário, é defender eles. É um animal hoje de rodeio barato, custa 30 mil, 40 mil reais. Então, um barato, né? Um barato já custa teve, isso. Já teve, o último foi 300 mil, né? 350 mil, se eu não me engano. 330, 340 mil, já teve quase 350 assim. mil reais. Não é brincadeira não, meu amigo. Mas voltando lá, Tião, como é que foi a história de trazer o rodeio para o Brasil? Como que foi que você trouxe o rodeio? Você chegou aí para fora? Como que foi que você recebeu esse título de pai do rodeio em touros no Brasil? Na verdade, tipo assim, foi tipo eu e o Milton Barbosa, o Djangão. O Né? Djangão, a gente verdade, mostrou uma foto dele aí. Na verdade, o Django, ele foi o primeiro brasileiro. Tipo, antes teve, né, o Murilo Tibério. Murilo Tibério é um cara que, assim, no meio do rodeio, acho que o povo que convive no rodeio, acho que nem nunca viu falar. E eu cheguei a montar em touro dele. Entendeu? Vi ele, conheci ele. E era um cara de Uberaba. Ele, na verdade, ele foi o primeiro cara, sabe, aí, e trazer tipo, quando eu fui para os Estados Unidos, já tinha uma corda aqui, Certo. entendeu? Já existia. Quando Era uma o Django foi, que o Django trouxe, né? não, quando ele foi já tinha também, que tinha os meninos que montavam com o Murilo. Então era uma corda, não era um equipamento certo, correto, não tinha o equipamento certo, correto, entendeu? Era um equipamento feito aqui, uma coisa que a gente fez, que montava com essas esporas de cavalo, entendeu? Uhum. Não tinha nada, as luvas, era luva. Eu cheguei a montar com luva de lixeiro, umas luvonas grossas. Sei. Cortava a ponta dos dedos assim, para você poder fechar a mão e segurar na corda. E a corda era uma cordinha de bacalhau, né? Era trançada de 3 dedos, assim, de 3 tranças, né? E não tinha couro, não tinha nada. A gente montava de qualquer jeito. E o Django foi o primeiro aí, né? Foi em 79, né? Mas ele ficou um tempo, uma temporada pequena lá, foi para conhecer tudo, onde ele trouxe o Berbeck, começou a montar no Berbeck, e foi para lá para montar no cavalo, no Berbeck. E aí ele voltou. Então você foi para lá para montar em cavalo? Não, eu o Djangão, né? O Django. Aí, mas tipo assim, em 79, o Django foi em Paulo de Faria. Sim. Um rodeio que a gente estava fazendo lá. E eu já estava montando com essa corda. Eu tenho até foto, tudo, o Django aparece na foto, eu montando num touro, que até levei para ele montar, e ele não quis montar. Ele falou que precisava muita preparação, eu precisava de preparo, aquele jeitão, realmente, eu preciso de preparo, eu não estou muito preparado, na hora que ele viu o tamanho do boi. Djangão. Aí ele foi junto com o Sérgio Reis nessa época, nesse rodeio. Foi em 79. E aí eu levei esse boi lá, que era para ele montar. Mas aí já estava montando nessa corda com luva de lixeiro, aqueles negócios, espora de cavalo, não tinha nada. Eu tenho foto, a gente mostra, como é que é? Mostra cobre e mostra o pau. Mata a cobra e mostra o pau. Aí ele estava lá, aí levei o touro para ele, não quis. Né? Precisava preparar aquelas coisas que eu falei. Mas aí eu falei, então eu vou montar. Aí eu montei nesse boi, né? Um touro lá. E daí eu parei no touro, aí ele, nossa, não sei o que, aquele jeitão dele, rapaz, você precisa ir, então você precisa, vamos embora, vamos para os Estados Unidos, não sei o que. Segura aqui, Tião, você vai terminar de contar essa historinha pra gente, daqui a pouco, depois dos nossos apoio cultural aqui na TV Rio Preto, da NET, Canal 7. Já a gente volta com o Tião Procópio terminando a história dele. Lá do Pra terminar a história vai precisar de uns 5 programas, viu? Vai ter história demais. Você tá convidado para voltar quantas e quantas vezes quiser. Tem coisa. Rapidinho um break e a gente já volta. Estamos apresentando o Rodeio na TV com Pedro Rodrigues. E pessoal de casa, antes da gente voltar com essa prosa, com o Tião Procópio,
eu queria falar para vocês de uma marca de chapéu que vem se destacando no nosso cenário, os chapéus Cebu. Você que ainda não conhece a Cebu Company, entra no nosso site, cebucompany.com.br, conheça esse chapéu maravilhoso. É um produto novo que nós estamos trazendo para você que adora rodeio, que é um amante do rodeio. Chapéu Cebu, esse acompanha o Rodeio na TV por todo o Brasil. Chapéu Cebu com Pedro Rodrigues aqui no Rodeio na TV. A gente já volta com o Tio Procópio. Voltamos a apresentar Rodeio na TV com Pedro Rodrigues. Estamos de volta aqui com o Rodeio na TV e aqui do meu lado, Tião Procópio. Tião, você estava contando que o Django lá falou assim, você precisa me acompanhar. Termina pra gente essa história do Djangão. Ele não quis montar no touro, né? Eu montei e parei no touro. Certo. Aí ele falou, nossa, ficou doido. Falou, não, você tem que ir, vamos para os Estados Unidos, não sei o quê. Ele queria voltar, né? Em 80. Comecinho de 80 que a gente foi. Em março. A festa foi em julho, foi em julho de 79. E aí, no comecinho de março, a gente foi para os Estados Unidos, né, em 80. E eu fui praticamente o primeiro brasileiro aí para montar touro, né, participar do campeonato da PRCA. Na época não existia PBR, essas coisas, não tinha. E era PRCA só, que é a mãe dos rodeios, né, do mundo aí. E até hoje é muito forte lá, né? É um rodeio completo. Rodeio completo. E eu fui para lá sem traia, sem equipamento, que a gente não tinha aqui, não tinha nada. E daí eu chegando lá, a gente já foi para casa de um pessoal que a gente já tinha feito contato lá, onde a gente ia ficar, e era na Califórnia. E daí eu tinha que ir eu fiz a escola, porque tinha uma escola lá, entendeu? Eu fui já inscrito daqui para fazer uma escola de rodeio deles lá, para participar de um curso, escola lá. Sim. Eu tenho foto, tem tudo também. E eu fui daqui como, tipo assim, para fazer um teste lá, se eu tinha condições ou não nessa escola, né? De participar do rodeio deles, que aí eu tinha que ia virar um profissional, né? E lá tem o rodeio infantil, juvenil, amador, depois que vem o profissional. E eu já ia de fora, e como é que eu ia chegar lá já? Então era tipo um teste para mim, essa escola lá. A PRCA, se você procurar aí na internet, você vai ver criança de 8 anos montando em pônei, tem nas novilhazinhas, tá cheio. 3 tambor, procura aí, cara, é sensacional. Eu queria demais que no Brasil tivesse uma coisa assim. E aí, mas então vamos chegar lá ainda, se né? Deus quiser. Aí eu fui participar dessa escola, foi em Hayward, na Califórnia, perto de São Francisco. Aí eram 3 dias. Eu cheguei lá, não tinha equipamento, não tinha nada. Não tinha espora. Não... Aí eu fui, sabe, tinha tipo uma lojinha, né, que tinha todos os equipamentos lá, as coisas. Aí eu comprei corda, comprei espora, luva, o breu. Comprou tudo, mas não sabia como usar, né? Não, mas aí, sabe, eu fiquei 3 dias na escola. E aí eu fui, o primeiro, tinha que montar 3 dias, eram 3 touros. Aí eu montei, tipo assim, antes teve umas aulinhas no touro mecânico lá, entendeu? Eu nunca tinha visto aqui na minha vida. Touro mecânico. Cara, amarrar a corda nele lá, aquelas coisas, fez rodar. Aí no primeiro dia ele me ensinou como é que pegava na corda direitinho ali, como é que fazia, todas as coisas ali. Era o John Davis, que era o instrutor de touro. Na minha sorte que na época o Sean Davis, que era o presidente da PRCA, e ele era o cara que estava fazendo a escola, entendeu? Que ele era montador de sela. Tinha o J.C. Trujillo também. Essa escola era de berbeque, sela e touro. Então tinha 3 professores, e o de sela era o Sean Davis, que era o presidente da PRCA, minha sorte. Aí eu fui, o primeiro touro, né? Nós fizemos todo dia, fazia de manhã o dia todo, né? Fazendo a parte de exercício, aquecimento, que ele fazia, como é que fazia o movimento. E aí o primeiro touro que eu fui montar, eles iam embretando os touros, a gente não era sorteado nem nada, os caras, cada um assim, escolhia o seu, né? Cada um escolhia o seu, e eu ficava lá, né? O que vai sobrar para mim aí? Aí, sabe, aí punha lá, me chamava, pus a corda,
No primeiro dia, primeiro touro que eu montei, parei. Mas eu fui sentar nele aqui, entendeu? Na hora de sentar aqui, o John Davis estava junto comigo, olhando aqui, meu posicionamento, tudo. O primeiro touro que eu fui montar lá, eu já fui sair mais ou menos igual, tipo assim, montava aqui, meio durão aqui, sabe, naquele negócio, na força. Não tinha entendeu? malícia, estava ainda acostumado com os... Aí, puta, ele falou comigo, eu não entendi muito, ele me deu um soco na barriga, foi pra me baixar aqui. Que você sai nesse posicionamento aqui, já meio para equilíbrio, pra você sair para acompanhar o primeiro pulo do touro, entendeu? E aí eu fui, parei no primeiro touro, se eu dei uns 2 pulos, entrou na roda aqui para esquerda aqui. Já não, tinha os 8 segundos naquela época? Já, não, era também, 8 segundos. Parei. Aí no outro dia a mesma coisa, né? Aí colocaram os touros lá, sobrou um para mim, depois a corda, parei também. Aí ele falou, tipo, era o último dia, ele falou, não, mas hoje eu que vou escolher o touro para você, o John Davis, né? E o JC, eu quero jogar no Bearback. Aí ele escolheu o touro para mim lá, e eu o melhor touro da escola lá, né? E eu parei no touro, o touro rodou para os dois lados aqui. Ele falou, puta, mas se fosse no rodeio, sabe, você ganhar campeão, não sei o quê. Tipo, eu fui bem, e fui campeão da escola, ganhei a fivela, eu tenho a fivela e o diploma, então eu fui campeão da escola. Dali eu já saí, fui para Colorado Springs, que é onde já tem a associação PRC, e aí eu peguei, fui para fazer a carteirinha, entendeu, de profissional, tudo, Aí você voltou para o Brasil não, eu e trouxe essas informações para a gente. Eu fiquei 6 meses lá, até vencer meu visto, montando lá. Mas foi muito mais experiência, né? Porque a grana estava curta, eu não queria pedir para meu pai, aí a gente foi trabalhar. Trabalhava para Fly New. Fly New é uma companhia de rodeio que tem na Califórnia, fica em Marysville, era do Cotton Rosser lá, existe até hoje, mas é que é o Júlio Moreno, o genro dele, que está tocando hoje. E então eu ficava ali, montando mais na Califórnia, ali, Utah, mais por perto ali, na região ali. E aí eu voltei para o Brasil, né? Aí trouxe o equipamento tudo certo, entendeu? A espora, aí já começaram a fazer as cordas melhor, entendeu? Os equipamentos, tudo. E aí foi onde que aí, tipo aqui no Brasil, não tinha o rodeio ainda, né? Era mais cavalo. Os rodeios, a maioria só o rodeio de Cutiana. E aí eu comecei a pegar, fiz uns touros, tinha 5 touros, ele pegava esses touros e levava nos rodeios fazer apresentação. Não tinha prêmio, não tinha nada, a gente Falando de apresentação e premiação, a gente tem um videozinho aqui seu, que você, muito pelo contrário, não se preocupou em momento algum com premiação, nem com nada disso, você colocou toda a sua vida, experiência, idade. O primeiro vídeo é de 2008, Desafio do Bem contra o animal praieiro. Tião Procópio versus praieiro. E o locutor? E o Gregre lá atrás, né? Lá. Pressionando. Ele é... Que você... Pro desafio não tem boca. É ele. Tião, e a emoção de estar ali em cima nesse momento? O que vai passando na cabeça do peão nesse momento que a gente tá ali de emoção? Você sabia, se eu não me engano, esse daí deu quase 3 milhões de reais, né? De 2008 de arrecadação, quase 3 milhões. E esse vidinho que a gente vai entrar em seguida foi atualmente. Primeiro nesse vídeo contra o praieiro, ele ficou 18 anos sem montar num boi e voltou. E agora foi mais 10 anos sem montar num boi. 28 anos depois aí. 28 anos depois. O que passa na cabeça do Tião Procópio na hora que tá ali em cima e tem aquele momento que você fala assim, eu não posso cair, é para um bem maior? Como que é a emoção? O que você pensou? O que te levou a esse momento? Pedro, tipo assim, cara, eu tenho uma coisa comigo que eu tenho muita fé, cara. Eu acredito muito em Deus. Igual eu falei lá, entendeu? O medo passa longe de mim. Pela minha fé, a coragem. E então eu acredito muito em Deus, cara. E eu acho que é uma coisa que me fortalece muito, entendeu?
Ali, ó, naquele tombo ali, eu quebrei a clavícula. Tá agora quebrada tá aqui voltando, ainda, né? né? Colou agora, eu fui agora no começo da semana. Na semana passada eu fui no médico. Aí ele falou que eu não precisava usar mais, ó. O coletinho. Eu tava usando um 8 aqui, né? Aham. Que já o osso já colou. Mas quebrou a clavícula naquele tombo ali. Aquele foi o seguinte, tipo assim, eu não treinei, entendeu? Eu treinei parte física só, entendeu? Parte física eu treinei bastante. Mas montar eu não montei em touro hora nenhuma, em lugar nenhum. Foi realmente E a gente 18 faz, anos, 10 e a anos gente sem faz. montar em touro, desde o desafio do praieiro. Fiquei 10 anos. Foi 10 anos, 10 de anos. 2008 a 18. E aí mas a gente tem, sabe, o conhecimento, né? A técnica, tudo, e sabe o que a gente tem que fazer, né? Tiãozinho, Então, nós temos um telespectador nosso que enviou um videozinho para esse momento final. A gente deixou essa pergunta do nosso telespectador para o nosso Tião Procópio. Passa o videozinho do nosso telespectador para o Tião Procópio, que às vezes o pessoal tem essa curiosidade de fazer uma pergunta direto para o Tiãozinho, não tem essa facilidade de alcançar você para poder fazer essa pergunta. E pelos nossos canais você pode mandar suas perguntas para os nossos entrevistados. Vídeo para o Tião Procópio. Ô pessoal do Rodeio na TV, tudo bem? Queria fazer uma pergunta aí pro Tião Procópio. Tião, como foi que começou a vida sua nos rodeios? E também qual foi a inspiração que você teve para participar do desafio do bem em prol ao Hospital do Câncer? Fala isso aí pra nós aí, nego, velho. Que é o Del Velho Louco de Unaí. Tchau, obrigado! O Del Velho Louco. O do hospital você acabou de dizer, mas... Então, mas o começo, a minha inspiração, entendeu? Na época tinha só rodeio de cavalo, né? De cutiano. E eu vi aqueles peões montando. Uma vez eu vi o Terra Seca, não foi o Terra Seca, foi Benê, na época peão famoso de cavalo. E tinha um boi, um touro de um tio meu, né? Que era no Sorfete, aquele negócio de desafio. Uhum. Então fizeram dentro do rodeio mesmo aquele desafio, né? E ele, na época, era 500 cruzeiros, 500 conto, 500 cruzeiros, eu era menino naquela época. E aí eu vendo aquilo, entendeu? Aquelas coisas, e falei, nossa, que sabe... Então, na verdade, não era como hoje, entendeu? Não tinha uma inspiração, uma coisa assim, você vê verdade, que montava. ser... E aí o que eu tinha de inspiração era, tipo, essas coisas eu vendo rodeio desde mesmo, porque Paulo de Faria tá com quase 60 anos rodeio lá também, entendeu? Tem 56 anos. Então, desde moleque vendo rodeio. Mas não tinha inspiração, era o rodeio de cavalo. E a minha outra inspiração era meus tios, meu pai, o avô, sabe, aquela coisa, eu tinha um cozinheiro que viajava com meu pai, com meus tios, meu avô, seu Bento, um velhinho, e ele sempre, eu estava junto com ele, e ele sempre contando história das viagens. Das viagens. Das comitivas, entendeu? De viagem de boi, 60 dias, buscar boi em Mato Grosso, trazer para São Paulo, de ficar 60 dias na estrada, e sempre levando burro, trem para domava no caminho. Aí veio e sempre toda história essa... de boi que ficava de arribada e buscar boi para trás, e aquele trupé, entendeu? E os boi antigamente, nem que matava boi com 3 anos, 4 anos, 5 anos, não é igual hoje, né? Que esse trem eradão. Então o trem era para acabar mesmo antes. Então essa foi minha inspiração, entendeu? E eu sempre, na fazenda, com 7 anos de idade, já estava montando em bezerro, entendeu? Então a minha inspiração foi por aí. Resumindo, ele teve essa inspiração e logo depois disso, todo mundo que veio depois foi inspirado no nosso querido Tião Procópio. Para finalizar... eu tenho o Adriano Moraes, tem essa molecada que tá mas tudo veio depois de você, nos não Estados adianta. Unidos lá, tá detonando. E para finalizar, Ganhando Tiãozinho, a tudo. gente vai terminar o nosso programa com uma das imagens mais bacanas que você, juntamente com a Glória Pérez, juntamente do meu pai, juntamente de tanta gente bacana, trouxe para o nosso rodeio, que foi a novela América. Obrigado, Tiãozinho. Obrigado, Nós vamos Pedrão. passando ali Parabéns agora um você pedacinho da novela América. Pelo programa aí, viu? Que isso, Legal. obrigado, Bom Tião, demais. obrigado demais. Olha lá o Tião na novela América. Pessoal, esse daí é o Tião Procópio, que foi ali protagonizado pelo Murilo Benício, ali em cima do bandido. E vocês vão ficando com essas imagens.
Quarta-feira que vem nós estamos de volta na TV Rio Preto, canal 7 da NET e também nas nossas páginas no Facebook e também no YouTube. Obrigado, pessoal, e até semana que vem. Tchau! Olhou novamente o Tião e Gino da cidade de Boiadê. Eu tenho 5 salva-vidas, tio. Vamos com Deus. E chegou o grande momento, minha gente. É ele, o desafiante, o cowboy, Tião e Gino. 1,70 m de altura, 80 quilos e muita coragem. Toca bandido, o touro bandido. 1,70 m de altura, 1 tonelada. E vai abrir a porteira sensacional, Tião e Gino. E vai abrir a porteira, abriu sensacional.